Graça e paz, pessoal, tudo bem com você? Então, nós estamos em mais um podcast da nossa unidade Rema, aqui em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e nós temos todo um prazer em estar te apresentando essa escola que transforma vidas. Nós estamos trabalhando e já estaremos com as nossas matrículas para o ano de 2024, já liberadas. Então, fica conectado conosco, nós estaremos constantemente colocando avisos no Instagram e estamos preparando essa programação toda especial para deixando você informado aí em nosso canal do YouTube. E nós estamos hoje com uma pessoa super especial, um professor internacional que já esteve em várias nações, além das nossas unidades no Brasil, pregando essa palavra, ensinando essa palavra, diversas disciplinas ele ensina. Então nós temos a honra hoje de estar abordando o tema Vida de Prosperidade com o nosso querido Eduardo Cardoso. Então, seja muito bem-vindo, professor Eduardo, é uma honra para nós tê-lo conosco. E qual é a sua expectativa para hoje? Eu estou com grandes expectativas. Primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade, né? Nós sabemos que é uma responsabilidade, não é? Mas eu estou muito feliz de estar aqui, não é? E quero enaltecer a escola, né? Eu não conhecia, mais uma escola que eu conheço, não é? A escola aqui de Parnamirim. Quer dizer que eu estou muito feliz, diretora, de estar aqui com vocês, de estar conhecendo essa escola maravilhosa, sabe? Estou recebendo demais, é um tempo precioso para a gente, né? Então, com grandes expectativas, né? Vamos ver o que é que Deus tem para nós, né? Para trazer esclarecimento para quem está do outro lado. Então, amados, olha, eu só posso dizer para você que vai ser algo assim extraordinário. Questões, né, que as pessoas geralmente têm de dúvidas sobre vida de prosperidade, sobre o que é prosperidade, se é de Deus, se não é. Então, eu sei que dá tempo de você compartilhar ainda esse vídeo com a família toda, com os amigos. O nosso objetivo é trazer esclarecimento à luz da palavra de Deus. Por isso, fique aí conosco, porque até o final, né, desse período aqui com o professor, pepitas estarão sendo liberadas da parte de Deus para o seu coração. Então eu vou orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Nós declaramos que iluminação estará chegando no coração daqueles que nos ouvem. E nós declaramos, Pai, que a entrada dessa palavra nos corações estará trazendo luz e dando entendimento aguçado a respeito do que é uma vida de prosperidade. E nós declaramos que assim já é, em nome de Jesus. Amém? Amém, professor? Amém. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu, inclusive, trouxe esse módulo aqui para vocês virem como a nossa escola é uma escola excelente. Durante os 2 anos de curso, você recebe 4 módulos desse. E esse aqui tem a disciplina que nós estaremos tratando hoje. Eu vou já dar uma olhadinha nela. Então eu quero começar, né, perguntando ao nosso professor internacional: prosperidade, professor Eduardo, é de Deus ou é do diabo? Eita, essa é fácil. Prosperidade, com certeza, é de Deus. Na verdade, eu sempre falo que o diabo não tem nada, né? Na verdade, o diabo, ele é um parasita, ele não criou nada, ele não faz nada, ele não tem nada, sabe? Toda a criação, toda a excelência veio do nosso Deus, não é? Tudo que nós vemos na sua criação. Eu gosto de falar, para responder essa pergunta, né? Prosperidade é de Deus ou é do diabo? Eu gosto de falar quando a gente fala da criação, a criação do mundo, né? A gente vê que quando Deus criou, Ele criou todas as coisas com excelência, nada faltando, tudo sobrando, não é? Criou em abundância, criou toda essa criação, não é? Disponível para um casal, né? Eu sempre digo que Deus é exagerado demais, não é? Deus é um Deus de abundância, Deus é um Deus de prosperidade. E eu gosto de falar na palavra porque tem algumas pessoas que me perguntam: Eduardo, mas dinheiro é problema, prosperidade não está na Bíblia. Eu quero te dizer que prosperidade está na Bíblia, prosperidade é vontade de Deus,
prosperidade tem que fazer parte da nossa realidade. Eu quero te dizer que o diabo não criou nada, ele não tem nada. Então, se ele está desfrutando de alguma coisa, é porque ele está tirando dos herdeiros de Deus. Eu quero falar só em Salmos, eu quero falar dos versículos, porque as pessoas acham que prosperidade, Deus ele não fala de prosperidade. Deixa eu te falar o que é que diz em Salmos 35, 27. Ele diz assim: cante-se de júbilo e se alegre os que têm prazer na minha retidão, e diga, glorificado seja o Senhor, que se comprais na prosperidade do seu servo. Então Deus ele se alegra com a prosperidade do seu servo. Ele quer que você desfrute. Nós vamos falar lá na frente, né, da verdadeira prosperidade, não é? Não é sinônimo somente de dinheiro, é questão de vida abundante. Então prosperidade é algo de Deus, prosperidade está com Deus, prosperidade está na Bíblia, prosperidade é um projeto de Deus e é uma realidade que Deus tem para cada um de nós. Eu quero falar outro versículo que está lá em Gênesis 39, 2 e 3. Ele diz: o Senhor era com José, que veio a ser próspero. Então, ele era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Amado, prosperidade faz parte da sua realidade, do seu dia a dia. Prosperidade é questão de presença, é questão de vida abundante. Primeiramente, a prosperidade se manifesta no espírito, depois se manifesta no natural. Você é um homem próspero, independentemente do seu contexto. José era um homem próspero, estava como mordomo. Depois que o Senhor disse que ele era homem próspero, ele foi para a prisão. E aí continuava sendo próspero. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não considera o teu passado, sabe, o teu contexto, para manifestar o teu futuro. O teu futuro, queridos, é viver uma vida de prosperidade. Cida, eu vou falar só um versículo que eu gosto, que esse versículo é para humilhar o diabo. Olha o que é que ele diz aqui. Olha. Eita glória! Eu gosto, porque Jó, na versão A Mensagem, 1:10, o próprio diabo reconhecendo o que Deus diz. Ele diz assim, isso era uma conversa de Deus com o diabo, né, no primeiro capítulo de Jó. Ele diz assim: o Senhor o mima como se fosse uma criança, cuida de tudo para que nada de mal aconteça a ele, a sua família ou a sua riqueza, e ainda abençoa tudo que ele faz, desse modo que não seria fiel. E ainda na versão, na King James, ele diz: porventura não erguestes uma cerca protetora em volta dele e de sua família, e de tudo quanto ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado as obras das suas mãos desse homem, de maneira que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Então até o diabo reconhece que prosperidade vem de Deus, que bênção vem de Deus. Eu não sei porque ainda tem crente que não aceita essa realidade. Então, queridos, que essa palavra venha tirar toda a sua dúvida, todos os ensinamentos errados, porque um ensinamento errado tirou o povo de Deus de desfrutar de uma terra prometida. Um ensinamento errado fez com que o povo não entrasse na terra prometida. Amém? Cida, eu falo demais, viu? Então você tem que me corrigir, me cortar, porque eu falo demais. E falar da palavra me empolga, porque eu sei de onde eu estava, eu sei onde eu estou e eu sei onde ele vai me levar. E verdadeiramente eu digo, meu irmão, se prosperidade não existe, então tem alguma coisa errada, porque eu estou vivendo a vida abundante, a vida de prosperidade que Deus tem preparado para todos os filhos dele. Aleluia. Então somos dois empolgados com a palavra e somos dois que estamos desfrutando do melhor que Deus tem mesmo nessa terra. Esse texto que o professor Eduardo abordou, de Jó no capítulo 1, eu acho interessante, Eduardo, que todas as vezes que Deus vai falar a respeito de alguém próspero, ele também relaciona essa pessoa como alguém justa, como alguém que é obediente à palavra. Então a gente vê que prosperidade é uma consequência de pessoas que andam em justiça, que andam em obediência. E é claro que eu não vou me deter, não vou mergulhar, né, nesse ensino, porque é ele quem vai. Eu estou apenas detalhando desse texto, se você quiser conferir aí na sua casa,
esse texto vai dizer que Deus diz que Jó era o homem mais temente da terra e em seguida diz, e o mais próspero. Eu achei muito impressionante como Deus afirma, mas e quando Deus afirma alguma coisa, é claro que é verdade. Então Deus vai afirmar nesse texto que ele, além do mais justo, era também o mais rico de toda a terra. Então como é que Deus afirma que alguém é o mais justo e ao mesmo tempo o mais rico, e alguém ainda pode pensar que prosperidade ou riqueza é alguma coisa relacionada ao diabo? Mas a gente sabe que a falta de conhecimento escraviza, não é, professor? Então a gente sabe que algumas pessoas ainda hoje pensam que para ser servo de Deus, que para servir a Deus em piedade, tem que fazer um voto de pobreza. Algumas pessoas às vezes nem conseguem celebrar uma conquista e contar que está prosperando, porque parece, né, que não é da vontade de Deus. Mas, amados, todas as vezes que alguém decidiu obedecer a Deus, ser fiel a Deus e andar de uma forma justa aqui na terra, Deus fez questão de fazê-lo prosperar, e você vai já entender essa profundidade da palavra prosperidade à luz da palavra de Deus, e Deus o enriqueceu. Então, Deus enriquece e faz prosperar aqueles que obedecem à sua palavra. Mas dentro desse contexto, né, eu quero aqui ainda perguntar ao professor o que você poderia definir, qual a definição que você poderia estar trazendo para a palavra prosperidade, para que as pessoas que nos ouvem possam ter uma maior clareza. Tem gente que diz, esse negócio de prosperar é ser rico, é quem tem muito dinheiro. Eu não tenho muito dinheiro, então eu não sou próspero. Então, como é que você poderia definir essa palavra prosperidade? Prosperidade, para mim, é uma condição de um homem recriado. Primeira coisa, não é? É uma condição de um homem recriado. Nós precisamos entender que nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura, nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, não é? Somos coparticipantes da herança de Cristo, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, estamos assentados com Cristo, nós somos abençoados com Cristo nas regiões celestiais, nós reinamos com Cristo, recebemos abundante da graça e o dom da justiça, nós vamos reinar com Cristo. Ou seja, é uma condição do homem recriado, é você verdadeiramente viver a vida abundante, porque prosperidade é mais do que dinheiro. Nós vamos ver lá na frente, né? Sobre diferença de ser rico e ser próspero. Mas eu quero definir a palavra prosperidade, não é? Nós vamos definir essa palavra ela tem no grego, né? Eu gosto dessa tradução, são várias, mas eu gosto dessa aí, o Oldo, que diz o seguinte: ter uma viagem, uma jornada rápida e bem sucedida. Aleluia! Conduzir a um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar. E a palavra, outro conceito, está lá em Tsaliak, né, que significa apressar, avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso, conduzir a um bom resultado. Então, esse é o conceito de prosperidade, e isso é a realidade que Deus deseja para nós. Deus, ele não quer que a gente tenha uma jornada aqui nessa terra faltando. Eu não sei por que as pessoas associam a falta a glorificar a Deus, não é? A abundância é que glorifica a Deus, porque no mundo, amado, o mundo exalta os homens. Então, eu estando no reino de Deus, eu fazendo a vontade de Deus, eu desfrutando da vida abundante, vai resultar em glória e honra para Deus, não é? Então, é questão de uma natureza, meu irmão, é uma questão, você já nasceu próspero, sabe? É uma vida abundante. Nós vamos ver lá na frente, pessoas são ricas, mas próspero, só eu e você que temos a vida de Deus. Então, eu não sei por que, irmã, as pessoas têm dificuldade, sabe, de entender prosperidade, porque Deus, ele é muito claro, porque as pessoas associam, você falou em voto de pobreza, não é? Mas em Deuteronômio fala que nós somos geradores de riquezas.
Então nós não fomos chamados simplesmente somente para receber, mas para abençoar, para gerar riquezas, para abençoar pessoas. Queridos, nós somos uma extensão de Deus aqui nessa terra, sabe? Então eu não tenho um problema, sabe, em prosperidade. O diabo muito tempo me enganou sobre isso, não é? Eu achava que ser rico era uma forma do diabo tentar me desviar. Mas deixa eu te falar uma coisa, amado. Se dinheiro desviasse crente, quem ia dar dinheiro não era Deus, era o diabo. O diabo seria o primeiro a te enricar para você se desviar. Verdade. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aleluia! Olha aí, pessoal, que esclarecimento Deus está trazendo para você, né, nesse tempo aqui. Se você está entrando agora no nosso canal, já pegou esse bonde andando, nós estamos hoje falando sobre a disciplina Vida de Prosperidade, aqui na Unidade Rema, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, com o professor internacional Eduardo Cardoso. E ele acabou de trazer um esclarecimento a respeito de prosperidade e... prosperidade, né? Algumas pessoas às vezes até rejeitam fazer uma visita, sabia, à nossa escola, porque ele diz assim, é aquela escola que fala da teologia da prosperidade. E é interessante que eles usam esse termo, a teologia da prosperidade, como se a gente tivesse alguma coisa muito ruim, como se fosse uma doutrina errada, alguma coisa desvinculada com a palavra, que eles preferem ficar bem distante disso para não se contaminar, né? Só que, amados, prosperidade, de acordo com o que o professor acabou de descrever, é um bem-estar, né? Pelo que eu entendi ele explicando, a gente vai entender também que a gente ser suprido em todas as áreas da vida é um contexto geral. Ele vai já falar sobre a diferença entre ser rico e ser próspero, mas, amados, ser próspero é ser bem-sucedido naquilo que você realiza. Quando a gente pensa a respeito de Josué, no capítulo 1, versículo 8, a gente tem uma clareza tão grande, né, sobre esse assunto, porque o próprio Deus vai dizer a Josué que se ele meditar na palavra dele, se ele falar, pensar sobre a palavra, se ele meditar e se ele confessar, declarar aquilo que é a vontade de Deus para a vida dele. Qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos supridos em todas as áreas da nossa vida. Aí ele diz que dessa maneira o próprio Josué vai fazer prosperar os seus caminhos em tudo que ele realizar. Então, amados, existem promessas de prosperidade na Bíblia e Deus não poderia estar prometendo alguma coisa que seria contrário à sua natureza. Como o professor falou, pobreza não glorifica a Deus, assim como doença não glorifica a Deus. Então, o que é glorificar a Deus? A saúde, o bem-estar, o ser suprido, isso glorifica a Deus. E quando você se matricula nessa escola, você vai ter 7 dias de aulas, 2 horas por dia, só dentro desse tema. Meu amigo, você fica encharcado da palavra e não terá como você continuar pensando que Deus não está envolvido nas pessoas que enriquecem, nas pessoas que melhoram de vida, porque a Bíblia vai te convencer. Você aqui nessa escola, você vai ser convencido pela palavra de Deus que todas as pessoas que se envolveram com Deus, que fizeram uma aliança com Deus, elas não pioraram a sua condição. Pelo contrário, todas elas melhoraram de condição. Você pode olhar a vida de Abraão, a vida de Jó, que ele falou aqui, o conselho que ele deu a Josué. Amados, existe um leque de versículos, de textos com contextos que vai te mostrar que quem quer que você seja uma pessoa quebrada, uma pessoa destruída, que anda em doença, que anda em falta, é Satanás. Porque esse sim, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. E pensar sobre a abundância não tem como você pensar em coisa pouca, né, professor? Olha, eu estava me lembrando aqui, né, falando de abundância, falando de grandeza, falando de porque Deus ele é exagerado, Deus ele é maravilhoso. Eu não sei por que as pessoas limitam Deus. Porque, como eu falei, o diabo não criou nada. Para tu ter uma ideia, a palavra do Senhor diz que o universo, para os cientistas, dizem que é infinito. 250 milhões de anos-luz, é tanta coisa aí, enfim. Mas a palavra do Senhor diz que ele mede com os dedos
Em outras versões diz a palmo, mas diz a dedos. Ou seja, aquilo que era infinito, Deus mede com os dedos. A palavra do Senhor diz que as estrelas, são 6 bilhões de estrelas só na Via Láctea. Ele conta, ele chama pelo nome. Aleluia! Foram descobertos agora um planeta onde as montanhas eram de diamantes. Outra descoberta que teve, que houve um choque de 2 estrelas, eu só falei 2, viu? São 6 bilhões, só 2 se chocaram, e o choque dessas 2 estrelas produziram equivalente a 6 pesos em terra em ouro. Ou seja, algum lugar aí tem 6 pesos da nossa terra em ouro rodando. Então, meu irmão, riqueza, grandeza, coisas absurdas, sabe, está relacionado ao nosso Pai. E nós precisamos ter a mente de Cristo, a sabedoria de Deus, nós precisamos pensar como Deus. Não pense, sabe, não queira dimensionar Deus de acordo com o seu tamanho, não dimensione Deus de acordo com as circunstâncias. Você tem que dimensionar o teu gigante em relação a Deus, não em relação a você. Você não é medida, não é padrão, não é régua, sabe, para medição, mas o teu Deus, o meu Deus é. Então, meu irmão, está faltando? Coloca Deus como medida para ver se está faltando. Então, queridos, sabe, por isso que ele diz para a gente não ser moldado a esse mundo, mas transformar segundo a renovação dessa mente. Querido, pensa como Deus, sabe? E você pensar como Deus, pensar com essa grandeza, meu irmão, sabe? As coisas vão se abrir, a tua forma de pensar vai mudar. Porque Deus, ele prospera com propósito. Quantas pessoas você não queria ajudar, meu irmão? Quantas pessoas chegam para mim, sabe, com necessidade? Imagine se eu pudesse, no sentido de ter manifestação, porque eu posso todas as coisas. Mas vai chegar um tempo, queridos, onde nós vamos semear casa, onde nós vamos semear carro, onde nós vamos aliviar o peso daquelas pessoas. Porque, amado, nesses últimos dias vai ter transferência de riqueza com propósito. Porque Deus, ele não quer simplesmente te dar para reter, mas te dá para alcançar. Então, a primeira coisa é conhecimento. Eu sempre estou dizendo isso aos meus alunos. Primeira coisa é conhecimento. Esse conhecimento vai gerar a tua convicção da tua identidade. Você vai saber quem você é. O conhecimento vai gerar a posição que você tem, porque você hoje é filho, faz parte da família de Deus, você é herdeiro. Uma coisa gerando esse conhecimento, essa identidade, essa posição, vai mudar a tua mentalidade. Mudando a tua mentalidade, vai mudar o teu comportamento. E aí você vai desfrutar dessa vida abundante, essa vida de prosperidade que Deus tem para os seus filhos. Você, como pai, eu tenho certeza que se você pudesse, você daria as melhores condições para ele viver. Aí o nosso pai não vai? Ah, meu irmão, me poupe, não é? Olha, sinceramente, essas que ficam contra a teoria da prosperidade, que eu não gosto desse nome, mas quem condena essa teoria da prosperidade? Os seus filhos têm boas faculdades, sua casa tem mais de 2 carros, eles condenam a prosperidade, mas desfrutam da prosperidade, viu? É assim, viu, diretor? Olha aí, pessoal, que palavra. Olha, além de professor do Rema, ele também flui no profético, vai recebendo aí tudo que já liberou de tabela, é para você, recebe, porque vai acontecer, você vai ter para dar a muitas pessoas, assim como ele declarou. E uma das coisas que ele falou também agora, mas que a gente frisa muito dentro dessa escola, que é a nossa renovação da mente. Uma das coisas que a gente vai estar aprendendo é que a prosperidade, ela começa dentro de nós. É algo que é construído de dentro para fora. E isso vai acontecendo na medida que você vai sendo iluminado pela palavra que é ensinada nessa escola. São 24 disciplinas durante 2 anos, 12 no primeiro ano, 12 no segundo ano. E, amados, a entrada dessa palavra vai trazer luz, vai dar entendimento. E a Bíblia diz que o povo de Deus tem perecido porque falta conhecimento. Se tem faltado conhecimento para você nessa área e em outras áreas da sua vida, é porque você ainda não se matriculou em uma das nossas escolas. Então, se você mora por aqui, na nossa região, nos procura, já estaremos com as matrículas abertas, fica de olho lá no nosso Instagram, estaremos sempre divulgando sobre ela e também no nosso canal
Verbo Parnamirim. Então, fica lá, né? Sempre teremos podcast como esse. Mas vamos agora voltar para o assunto. E a pergunta que eu quero fazer agora para o nosso professor e fica aí, compartilha esse link aí com mais pessoas, porque ele vai estar respondendo qual é a diferença entre ter riquezas ou ser rico e ser próspero. Qual é a diferença, professor? A diferença mas porque riqueza, já está falando, está associado a dinheiro, não é? Nós temos muitas pessoas no mundo com dinheiro. Tem muitas pessoas que são milionárias, bilionárias, e até tem pessoas trilionárias, não é? Que está chegando a esse nível. Não é? Mas dinheiro todos podem ter. Mas, amado, vida de prosperidade somente para os filhos. Não é? Porque vida de prosperidade, ele alcança verdadeiramente dinheiro. Porque vida de prosperidade é você estar suprido em todas as suas áreas. Não adianta, meu irmão, você ser rico e você estar num leito de morte. Não adianta você estar com dinheiro, ser rico e ter uma família destruída. Não adianta você ser rico, sabe, e viver uma vida miserável. Porque riqueza, amado, olha, presta atenção, porque as pessoas associam a riqueza a ser completo. Pessoas dizem, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Muito pelo contrário. Nós temos o exemplo na Bíblia de Salomão. Há quem diga, eu já vi um estudo de americanos, onde fala que hoje, se fosse hoje, a riqueza pessoal, Salomão seria um dos homens mais ricos do mundo. E ele, quando perdeu a sabedoria, porque ele conquistou tudo isso pela sabedoria, e quando ele perdeu essa sabedoria e começou a adorar outros deuses, ele chegou à conclusão de que dinheiro e essas riquezas era só vaidade. Não era como se ele estivesse correndo atrás do vento. Então ele viveu com e sem, e ele chegou a uma conclusão: dinheiro vai levar você somente à vaidade. Mas, amado, vida de prosperidade inclui dinheiro. Mas, amado, é você estar completo, né? Eu vim para que você tenha vida. Essa vida eterna, essa palavra vida eterna no hebraico significa vida, que é zoe, eterna é aionios. Ou seja, zoe aionios, que significa ter a própria qualidade de vida que Deus tem. Essa é a vida que nós vamos ter. Essa é a vida que nós temos. Então, queridos, Deus tem uma vida de prosperidade para você, que vai além de dinheiro. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A diretora falou algo interessante, porque essa palavra, a palavra que nós estamos falando aqui, ela é viva, ela é eficaz e ela é atemporal. Ela não está presa a tempo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando surgir alguma palavra aqui, receba do outro lado. Porque essa palavra ela é poderosa. Essa palavra ela pode mudar a tua vida, você que está aí. Eu estava pregando agora num dia, só para dar esse testemunho, eu estava falando num culto, domingo, na Zona Norte, e eu dei uma palavra para quem estava recebendo, quem estava ouvindo. E uma aluna escutou essa aula, escutou esse culto uma semana depois. E quando ela disse, receba essa cura, ela recebeu uma semana depois. Então, para você ver, amado, que essa palavra é poderosa. Você que está aí sentado aí do outro lado, você que está ouvindo, sabe, receba essa palavra, sabe, como verdade absoluta na tua vida. Deus, ele não veio só trazer riquezas. Riquezas todo mundo tem, mas prosperidade foi exclusiva para os filhos de Deus. Esaú, certa vez, eu gosto dessa passagem, quando Jacó, depois de ter usurpado a bênção da primogenitura, ele foi rever Esaú, e ele chegou trazendo riquezas. E quando ele trouxe riquezas, porque você sabe, amado, quando nós temos Jesus, nós temos tudo. Isso é vida abundante, ok? Ter vida abundante é ter tudo. Ter Jesus é ser completo. Pois bem, chegaram para Esaú, Jacó trouxe um monte de presente e disse, Esaú, eu trouxe esse presente para você. E ele disse, Jacó, eu não preciso desse presente, porque eu tenho tudo. Essa palavra tudo é kol, ou seja, os ricos têm muito, mas só eu e você que somos filhos, nós temos tudo, porque nós temos a vida abundante, a vida de prosperidade, a vida
Zoe Aiones que Deus tem para mim e para você. Então desfrute dessa vida. Agora isso vem primeiramente com a convicção de quem você é. Se você não se vê, você nunca, vai provar nem vai manifestar. Porque tem que haver uma mudança na mente. Se não chega na mente, amado, não chega no corpo, não chega no natural. Então muitas pessoas não estão desfrutando, primeiramente por conhecimento, não é? Muitas pessoas conhecem, mas não recebem. Então você tem que receber e você tem que saber quem você é. Você nasceu para desfrutar dessa vida abundante, querido, dessa vida de prosperidade. Riqueza, já existe na vida abundante. Mas a vida abundante não existe na riqueza. E você tem essa vida abundante. Você pode dizer para o diabo: diabo, eu ainda não tenho dinheiro, mas eu tenho tudo. E dinheiro vai chegar. É questão de tempo, viu, filho? Mas vai chegar nesses últimos dias. Muito bom. Então, amados, você está vendo como prosperidade tem tudo a ver com o que começa a ser trabalhado dentro. A fé vem por se ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você está ouvindo hoje ensinamento sobre uma área específica. Você vai passar 7 dias, 7 aulas, com duração de 2 horas, exposto a essas verdades que vai te trazer clareza e segurança. E pegando um gancho no que o professor falou sobre se você não crê, se você não conhece, o que não chega na sua mente não vai chegar no seu bolso. É exatamente assim, porque começa com o nosso coração crendo, a nossa mente sendo renovada a partir do conhecimento da palavra, e agora esse conhecimento nos coloca dentro de uma condição e de um posicionamento. Embora que o meu sapato esteja furado, eu sou próspero. Mesmo que eu ande a pé, eu sou próspero. Porque a prosperidade não é ter bens, é ser, como ele tem falado, como ele tem expressado, é quem você é em Deus. E se você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, e seu pai nada mais é do que o dono do ouro e da prata. Como é que alguém é filho do dono do ouro e da prata e tem coragem de se sentir ou dizer que é miserável, e que essa é a vontade de Deus? Enfim, amados, é ignorância. E eu estava pensando sobre alguém ignorante, você falando da ignorância, a ignorância realmente escraviza. Assim que eu entrei nessa escola, um irmão, lá de Arco Verde mesmo, me abordou e ele começou a falar sobre, você está nessa escola que fala da teologia da prosperidade, quando a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. E é tão engraçado, mas porque eu estava tão mergulhada nessa palavra e a gente fica realmente exalando Bíblia. Aí nessa hora eu disse: meu querido, a Bíblia não diz isso. Diz, está escrito. Eu falei: onde está escrito? Eu vou abrir para você. Aí quando ele abriu, aí eu pedi para ele ler, e quando ele leu, como é que está escrito? Olha aqui, o dinheiro é a raiz de todo mal. A Bíblia vai dizer, amados, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Olha como o diabo tenta deturpar para que a pessoa tropece e não venha receber aquilo que Deus quer que ele tenha, a ignorância. Então, amados, é errado quando a riqueza nos possui, mas quando a gente possui a riqueza como serva para nos suprir e depois para que a gente possa abençoar, como o professor falou, a gente ter para alguém precisando de uma casa, é isso que você precisa, vou te dar. Então, Deus quer que a gente enriqueça mesmo para toda generosidade. Então, Deus quer que você, de fato, seja uma pessoa próspera, para que você ande bem e ainda seja resposta de Deus, inclusive nessa área, para a vida de muitas pessoas. Amém, querido? São mensagens assim que você vai estar escutando nessa escola, que se eu fosse você, eu não ia ficar de fora no ano de 2024. Agora, tem uma pergunta que eu vou estar fazendo para o professor, que eu já escutei em diversos lugares e talvez, você também já se perguntou ou já ouviu alguém falando sobre isso. Deixa eu abrir aqui. Ok. Eu acho que todas as pessoas já ouviram alguém fazer esse comparativo. Ah, a prosperidade não é de Deus, professor? Por quê? Jesus nasceu numa manjedoura. A Bíblia vai dizer que Jesus não tinha de reclinar a cabeça. Então,
Se Deus é esse Deus dessa abundância, dessa prosperidade, então por que Jesus, professor, nasceu na manjedoura e não tinha de reclinar a cabeça? Explique isso para nós. Geralmente as pessoas usam, e eu também usava muito isso, não é? No tempo onde eu não conhecia a palavra, eu falava isso, né? Que o Senhor não tinha onde reclinar a cabeça, ele nasceu numa manjedoura. Primeiro, amada, ele foi para uma manjedoura, foi o resultado, porque na verdade ele procurou se hospedar, né? Mas como estava tendo um censo, então não tinha vagas. A gente pensa que é como se fosse agora Natal, Parnamirim, com centenas, milhares de quartos, né? Mas naquele tempo não tinha tantos, e o Senhor procurou, os pais procuraram, não é? Se hospedar em uma hospedaria, mas não tinha vaga, não é? Mas, amado, deixa eu te falar uma coisa, o teu contexto não vai definir quem você é, viu? Só um parêntese aqui, ok? Você, como a diretora falou, você é natureza, é a tua essência. Mas vamos falar aqui o seguinte, vamos ver aqui o que é que as pessoas falam em Mateus 8:20. Ele diz assim: mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eita! Olha, eu já falei tanto isso, porque, amado, eu já fui pobre. Eu fui pobre porque eu não nasci numa família rica, e eu fui pobre porque eu não tinha posses e porque eu não nasci ainda na família de Deus. Mas depois que eu nasci na família de Deus, eu já era rico, mas eu não conhecia que eu era herdeiro. Se lembra daquele filho, os dois filhos, o filho mais velho, mesmo recebendo a herança, vivia como se não tivesse, ainda não tivesse dividido a herança. Eu era assim, então eu era pobre, pensava como pobre e justificava a minha pobreza em Cristo, dizendo: Cristo, tá vendo? Olha, não teve onde reclinar a cabeça, quanto mais eu. Então, se Cristo não tinha, então tudo bem, eu ser pobre, tem nada não, eu vou glorificar a Deus. Eu não sei, amado, pobreza é do inferno, pobreza é do cão, não vai glorificar nunca a Deus, glorifica somente ao diabo. Mas ele diz assim: eu não tenho, o filho do homem ainda não tem onde reclinar a cabeça. Amado, essa palavra reclinar, eclino, é descanso, é um descanso definitivo. Jesus estava dizendo: ei, as pessoas vão descansar, até as raposas dormem, até as raposas descansam, mas eu ainda não posso descansar. Nesses 3 anos e meio que Jesus passou do ministério, ele disse: olha, eu não tenho tempo de descansar, eu só vou descansar em um lugar, que vai ser na cruz. Na cruz, nós vamos ver aqui na frente que Jesus descansou, reclinou a cabeça, a mesma palavra de clino, sabe, que ele falou aqui em Mateus. Então, na cruz, sim, ele reclinou a cabeça. Foi na cruz que ele pôde descansar da sua obra consumada, porque até então a obra não estava consumada. Jesus não podia descansar. Ele ia descansar de quê, meu irmão? Se a obra não tinha terminado. Mas quando ele chegou na cruz, porque na cruz foi a hora que ele consumou, terminou, concluiu, aí ele pôde descansar. Aí ele reclinou a cabeça como se estivesse dizendo: agora terminei, agora sim eu posso descansar. Até então eu não descansava. Depois que ele reclinou a cabeça, ele foi recebido nos céus, como nós sabemos, depois daqueles dias, e ele recebeu e ele está sentado à direita de Deus, porque ele está descansando. Mas quando ele fala que não tinha onde reclinar a cabeça, é porque a cruz ainda não era a hora, nem estava no tempo. Não era travesseiro que ele tinha que reclinar, mas era em cima de uma cruz, onde ele ia estabelecer a obra consumada, onde ele ia pagar pagar a conta, onde ele ia, morrer com a nossa morte, morrer com a nossa pobreza, morrer com a nossa maldição, para que ali na cruz, a obra foi concluída, foi terminada. Ali sim, o que ele tinha para fazer por mim e por você, fez. Na cruz nós recebemos aquilo que nós não poderíamos receber, que era essa vida abundante. Morremos com ele, ressuscitamos com ele, mas ele só pôde descansar na cruz, porque era o tempo certo, a hora certa, no lugar certo, onde ele teria que reclinar a cabeça para concluir o que estava feito. Irmão, deixa eu te falar só uma coisa aqui, ó. Eu quero te dizer que na cruz tudo foi consumado. Na cruz ele pôde descansar da sua obra. A obra dele foi
perfeita. Amém, queridos? Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando ele fala de reclinar a cabeça, ele não está falando porque não tinha casa, até porque Jesus morava à beira-mar. Se você observar, Jesus morava na beira-mar, Jesus tinha tesoureiro, Jesus tinha mantenedores, poderia até acabar os recursos naturais, mas vinha o sobrenatural, então não tinha problema de recursos para o Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu estava aqui pensando e meditando o seguinte: naquela cruz onde ele reclinou a cabeça, ele terminou a obra que ele tinha para fazer. Ele morreu pelos nossos pecados, não foi? Para que quando a gente cresce nessa obra, a gente ia viver a vida de Deus. Se eu não creio no sangue, no perdão, então eu não vou ter a vida abundante, eu vou continuar morto, vou para o inferno, não é? Na cruz, nessa mesma cruz, onde ele fez a obra e depois ele reclinou a cabeça, ele levou a nossa doença. Na mesma cruz que ele levou o nosso pecado, ele levou a nossa doença. Se nós não crermos no perdão, vamos morrer no inferno. Se nós não crermos na cura, vamos morrer doente. Se nós não crermos que ele nos tornou rico, nós vamos viver pobre. E se nós não crermos que ele levou a nossa maldição, nós vamos viver uma vida amaldiçoada. Uma vida amaldiçoada é uma vida de falta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual foi a última coisa que Jesus fez na cruz? Jesus disse assim: tenho sede. Nós estamos falando de reclinar a cabeça. Para reclinar a cabeça, Jesus tinha que consumar a obra na cruz. Tudo que Jesus tinha para fazer por a gente, ele fez na cruz. Depois que ele consumou, ele reclinou a cabeça. Viu, gente? Presta atenção. A última coisa que ele fez foi, ele disse: eu tenho sede. E deram o que a ele? Vinagre. Eu nunca entendia isso. Eu passei muito tempo sem entender por que as pessoas deram vinagre. Eu ficava reclamando. Eu digo: rapaz, que soldado tão mau é esse? Jesus já estava ali morrendo, com sede, e as pessoas deram vinagre a ele. Que maldade! Mas, amado, deixa eu te falar uma coisa. Eles deram para que se cumprisse a palavra. Porque a sede de Jesus não era de água. Quando Jesus disse que tinha fome e sede, quando as pessoas queriam alimentar ele lá no tanque, ele disse: a minha comida, a minha verdadeira bebida é fazer a vontade do Pai. Então, amado, aquilo ali não era sede de água, era sede que se cumprisse a palavra de Deus. Há quem diga, amado, que só na sexta-feira da crucificação 21 profecia aconteceu, porque tinha que passar o céu, a terra, passa tudo, mas a palavra não deixará de ser cumprida. Então, queridos, naquele momento, quando ele disse: eu tenho sede, deram vinagre. E, amado, vinagre, ali ele estava levando a última coisa nossa. Ele disse: eu tenho sede, e deram vinagre. A palavra vinagre significa feito de vinho verdes. Vinho verde. O que é que tem a ver vinagre e vinho verdes? Cruz, Jesus querendo beber, tomar. A última coisa que Jesus fez na cruz foi querer tomar para si esse vinho verde. A palavra lá fala em Deuteronômio que os pais bebiam vinho verdes e os filhos tinham os dentes desbotados. Isso está falando de maldição hereditária. Eu cumpro, eu faço alguma coisa e os meus filhos sofrem as consequências. Então ele diz: olha, o meu pai bebe vinho verde e os filhos têm os dentes desbotados. Ali está falando de maldição. Então a última coisa que Jesus levou, porque Jesus, amado, se fosse para levar só os pecados, ele tinha que ser morto como tinha que ser apedrejado, porque para os judeus tinha que ser apedrejado. Mas se fosse só apedrejado, você derramaria só sangue, e sangue só nos redimiria do pecado. Mas ele precisava morrer morte de cruz para levar nossa maldição. E a última coisa que ele fez foi o quê? Levar a nossa maldição. Ele disse: eu quero, antes de morrer, eu já derramei meu sangue, agora eu já perdoei os pecados de Eduardo, eu já curei, sabe? Eu já fiz ele rico, agora eu quero levar as maldições dele. E a última coisa que eu quero agora é aquele vinho verde, aquilo que desbotava, aquilo que ia chegar
Lá em Eduardo não vai chegar mais, porque toda a maldição de pobreza, de miséria, porque maldição inclui pobreza, morte espiritual e doença. Então veio sequenciado, mas quando chegou em Jesus, ele disparou, porque a partir de agora eu quero beber esse vinho verde para que os dentes de Eduardo não sejam desbotados. Então, meu irmão, ele pôde reclinar a cabeça, porque a obra estava consumada. Aí ele podia descansar. Descansar porque a obra foi feita. Você não pode ir para o inferno, porque Jesus já te perdoou. Você não tem que morrer doença. Olha, doença é uma mentira, queridos. Jesus já te curou. Maldição é uma mentira. Ele já te abençoou. E pobreza é uma mentira, porque ele já te fez rico. Eu gosto de me lembrar, quando foi que Jesus se fez, quando foi que Adão se fez pobre? Quando ele se afastou. Não foi isso? Ele era rico, ele era próspero, curado, sarado, mas quando ele se afastou da vida dele, ele passou a viver uma vida miserável. Então, na cruz, quando Jesus recebe aquele pecado, ele se fez pobre, mas para que depois a gente se tornasse rico. Então, na redenção, nós nos tornamos ricos, porque, amado, nós morremos de um jeito e ressuscitamos de outro. Você não está antes da cruz, você está depois da cruz. Você não é velha natureza, você é a nova natureza. Você não é o pecador, você é o justo. Você não é filho do diabo, você é filho de Deus. Então, meu irmão, eu não sei como mais provar que você tem que desfrutar dessa vida abundante. Amém, queridos? Então, eu sei como você desfrutar. Você vir para essa escola, se matricular e não ficar apenas com essa porção que o professor está liberando hoje. Mas isso aqui é só uma degustação. Você vai ter 2 anos inteiros de Bíblia, assim como ele tem debruçado aqui para você, tem aberto as Escrituras e falado. Amados, tudo que nós ministramos é alinhado com a palavra e você vai estar sendo confirmado no seu interior pelo Espírito de que aquilo que você está recebendo é a palavra de Deus genuína, e a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele dá testemunho da verdade. Então, você pode estar fazendo suas perguntas aí, os seus comentários, a gente vai estar olhando, respondendo, né, na medida do possível, mas o que nós queremos, amados, é que você entenda, né, como o professor falou, o que é que eu posso mais fazer? É porque quando a gente já é iluminado, a gente quer que todos sejam iluminados, né? Aquilo que a gente tem desfrutado dessa vida de Deus operando em nós, a gente quer isso para todos vocês, então, que nos assistem nesse momento, que é filho de Deus. Então, amados, a vida abundante ou a vida de prosperidade é uma assistência divina para o teu espírito, para a tua alma e para o teu corpo. Jesus tanto perdoou os teus pecados, quanto também proveu a condição para que a sua alma vá bem, né? Para que, assim como o seu espírito vá bem. Então, que tempo maravilhoso, né? Que tempo bom, né? Eu quero já começar aqui a finalizar, né? Porque a gente, de fato, tem a intenção de deixar só essa degustação para que ficar aquele gostinho de quero mais, né? E eu quero estar aqui fazendo as minhas considerações, né? Se o professor quer falar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, eu já falei demais, mas eu só quero dizer para você que está do outro lado, que você vai escutar esse podcast. Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus ele tem para você, sabe, o melhor. Eu quero te dizer que esse ano é o teu ano. E eu não estou falando isso, amado, somente para animar a tua alma, não. Eu estou falando o que a palavra de Deus diz, sabe? Eu quero te dizer que você desfruta, eu quero ouvir o seu testemunho, sabe, de que esse tempo que você escutou, que possa mudar a tua vida, mudar a tua forma de pensar e que você desfrute. Eu creio, amado, que o Espírito Santo vai vivificar tudo isso que você está ouvindo. Porque, amado, nosso compromisso é falar e o Espírito Santo é vivificar. O compromisso do Espírito Santo não é com o pregador, mas é com a palavra que sai da boca do pregador. A palavra de Cristo. Então, nós só falamos aqui palavra. E eu creio, amado, que enquanto você estiver ouvindo, não sei se hoje, amanhã, daqui a uma semana, um mês, não interessa, porque essa palavra é viva e eficaz e ela é atemporal. E eu quero te dizer uma coisa, enquanto você ouve, o Senhor vai mudar a tua realidade por causa da palavra. Você escutou e Ele vai mudar. E eu creio que eu vou ouvir testemunho seu. Amém.
Então, eu também. Muito obrigado por esse tempo. Eu agradeço, diretora, por esse convite. Eu creio que, sabe, tanto eu fui abençoado, como as pessoas aí eu também creio que vão ser abençoadas. E compartilhe esta... É um link, né? Não sei aí, mas é um link, né? No YouTube. Compartilhe, gente. Amém? Foi um prazer, viu? Show de bola. Diretora, valeu. E eu me comportei hoje. Foi, ele é muito comportado, porque, mas eu estou chamando ele aqui esses dias de dragão. De tanto fogo, de tanta unção, de tanto poder que esse homem geralmente evidencia debaixo dessa unção ministrando a palavra, porque como ele falou, ele se empolga, mas não tem como a gente ser iluminado, a gente desfrutar desse poder e a gente ser normalzinho. Tem que ser explosivo mesmo. Mas olha, segue ele lá nas redes sociais dele, você pode ir lá no Instagram, professor Eduardo Cardoso, você vai encontrar ele lá. Se surgiu alguma pergunta, você quer fazer algum comentário, vai lá, segue ele, desenvolve esse relacionamento e busca puxar mais daquilo que Deus tem depositado na vida dele, que vai trazer acréscimo para a tua vida. Amém? Então, amados, a Escola Rema está distribuída, né, em vários estados, em várias cidades do Brasil, fora do Brasil também. E se você mora aqui nessa região, então aqui é o seu lugar de fazer esta escola, né? Eu já tinha 8 anos de crente e depois que eu me matriculei, eu posso te dizer que o que eu aprendi nessa escola transformou a minha vida, mesmo já tendo 8 anos de crente. Eu gosto de dizer que eu nasci de novo. Essa é a minha definição de quando eu entrei nessa escola. Porque essas verdades trouxeram luz, entendimento, e essa mentalidade de falta, de pobreza, de miséria, que eu achava que era o meu normal, eu entendi que Deus tinha uma vida próspera, boa, saudável, e é isso que eu recebi, e é disso que eu desfruto hoje. E Deus quer que você também, meu amado, que é filho dele, aprenda a viver a vida que ele providenciou para você, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós agradecemos pela sua audiência, compartilha com todas as pessoas e muito obrigada, né, por você estar aí conosco e até o próximo podcast que em breve estaremos aqui anunciando. Fica na paz do Senhor Jesus, você e toda a sua casa.